que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Bombe no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela lígia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o vinho, ao órfão o pátrio. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode alcançar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores serão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até nós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Boa noite a todos. Hoje foi chique, eu convidei o Cid Moreira para fazer a prece para nós de casa, você viu? Chique. Ele aceitou 90 e alguns, mas está firme e forte ainda. Com muito carinho, com muito amor, estamos aqui novamente, mais uma segunda-feira, nessa casa abençoada, agradecendo a espiritualidade amiga que está conosco todos os dias da nossa vida, nos mostrando o caminho certo a seguir, pavimentando o nosso caminho, para que a gente possa construir a nossa história. Vamos lá para aqueles recados de sempre: desligar o celular, colocar no Vibracal, bonito isso na Vibracal, aquele negócio que vibra. Campanha do cobertor, é até estranho, né? No calor de 150 graus, né? Pedir cobertor, cachecol, meia, mas faz parte. As doações dos alimentos perecíveis, tá? O tempo todo a gente aceita e é muito bem-vindo para a gente fazer as cestas, todo segundo sábado de cada mês às 10 horas, porém nesse próximo mês, que é outubro, será no dia 7 a entrega das cestas, ou seja, no primeiro sábado, porque domingo tem a festa da primavera aqui, então estão todos convidados. É bingo com pizza e outras cositas más. Então, para quem gosta de um bingo igual eu já fiz um combinado aí que eu vou ganhar pelo menos uma coisa, já está certo isso. O que eu não sei ainda, eu vou ver na hora.
E é muito bacana, para quem tem sangue italiano como o meu, adora pizza, e num bingo, né? Então vai ser maravilhoso. Domingo, dia 8, a partir das 14, né? Mas a partir das 14 horas, sejam bem-vindos. Os convites já estão à venda lá embaixo. R$10, tem direito a uma fatia de pizza. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. Uma cartela, claro, né? Eu queria deixar a cartela para falar depois, né? Tipo assim, pegadinha no mar. O Evangelho no café da manhã, aliás, está ficando cada vez mais bonito, né? Eu vi os vídeos e as fotos que mandaram. É realmente um evangelho, ou seja, falar de Jesus, e um café da manhã mesmo, literalmente. Vamos tomar um café da manhã e depois fazer o evangelho de Jesus. A evangelização infantil hoje, a partir das 8 horas, crianças são todas bem-vindas. Abaixo de 4 anos a gente pede que os pais acompanhem, né? Acima de 4 anos pode deixar brincar à vontade. Curso de oratória espírita, o nosso querido Márcio Bellini pede que as pessoas compareçam para perderem o receio de falar em público, né? O friozinho na barriga não adianta, né? Eu já sou palestrante há mais de 10 anos e continuo com o friozinho na barriga ainda, o que faz com que a gente esteja vivo, né? Mas ficar desinibido para falar, para participar dessa reunião maravilhosa, para dirigir aqui como eu, Márcio, a Su, a Carminha, e mais pessoas são muito bem-vindas, tá? Então é às terças-feiras a partir das 19 horas, terça-feira também conhecida como amanhã, e sábado às 17h30, não é isso, Márcio? Nossa lanchonete continua à disposição de vocês. E os pacientes da maca a gente pede que tragam uma garrafa de 1,5 litro de água, né? Pode ser pegar uma garrafa e colocar água filtrada de casa e trazer, não tem problema nenhum. O importante é que ela vai ser fluidificada, vai ser colocado o remédio para cada um. Então vamos orar. Muito obrigado, Divino Mestre, por nos permitir estar aqui mais uma vez. Essa espiritualidade maior, que está conosco o tempo todo, nos mostrando, assim como o nosso mestre, que temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, o que pertence ao mundo espiritual, a nossa pátria de origem, que lá fique, e aquilo que é do planeta Terra, aqui também fique, pois o planeta Terra é uma escola, literalmente, onde nós aprendemos pelo amor ou pela dor, infelizmente na maior parte das vezes pela dor, a evoluir, né? A termos a certeza de que quando a gente aprende alguma coisa e colocando em prática isso no nosso dia a dia, as coisas ficam mais fáceis, né? Essa doutrina maravilhosa e consoladora vem nos explicar, né? Nos ensinar, nos intuir que nós somos responsáveis pelos nossos atos, então não existe mais desculpas. Precisamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte e seguir o principal mandamento do Mestre: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa caridade tão bem-vinda, essa caridade tão necessária, sobretudo num mundo ainda, infelizmente, muito materialista, em que as pessoas ainda pensam muito mais nela do que no próximo, mas a gente percebe que aos poucos esse movimento vai ganhando força, as pessoas vão se ajudando uns aos outros, e esse processo vai ficando mais tranquilo, né? Vai ficando mais doce, vai ficando mais bem-vindo, porque Deus quer, obviamente, a felicidade de todos nós, não tem pressa nenhuma, mas claro que Ele gostaria que o processo fosse acelerado, né? Que nós pudéssemos ter, principalmente, a moral desenvolvida mais e mais, que é o nosso principal objetivo. Muito obrigado, Mestre. Pedimos permissão para iniciar esse dia maravilhoso, agradecendo a todos que estão aqui. Que assim seja, graças a Deus. Então, Leidinha, minha querida, venha nos falar sobre a progressão dos mundos. Toque chique, seu Márcio. Nossa Senhora. Chique e esperado, né? Boa noite, queridos. Que Jesus nos abençoe e mais esse banquete espiritual, né? Porque o Evangelho, e hoje nós vamos falar da progressão dos mundos.
encerrando o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos progredindo, né, no 3º capítulo de estudo, encerrando hoje. Progressão dos mundos. E quem nos traz, vocês perceberam, quando nós fazemos o estudo do Evangelho no nosso lar, né, a necessidade daquela harmonização para a nossa casa, a gente percebe que vem aquela mensagem do Evangelho, que no caso desse capítulo 3º do Evangelho é de João, o Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus, o caçulinha, o discípulo mais jovem, né? Então ele traz esse texto evangélico, depois vem o comentário, né, dos espíritos, explicando o espírito de verdade, explicando aquele trecho de João, e depois vem a comunicação espiritual, que nessa noite é do Santo Agostinho. Santo Agostinho é conhecido pela igreja, ele foi canonizado, por isso que a gente fala, não pode haver rixa entre as religiões. Fala, o que é o Espiritismo, né? Ele é a religião do futuro? É uma pergunta que fala, né? Olha Santo Agostinho falando agora. Não, o Espiritismo é o futuro das religiões. É um só Deus, é um só pastor, Jesus já dizia. É um só pastor e um só rebanho. Todos somos filhos de Deus. Aqui ninguém se considere sobrinho dele. Muito bem. Então, nós trouxemos nesse texto, na íntegra, as palavras de Santo Agostinho. Então, quando for Santo Agostinho, eu vou falar. E o estudo do trecho. Então, ele começa assim. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta ao nada. Santo Agostinho. Então, olha o que ele fala, desse progresso da lei da natureza. Que lei da natureza é essa? A lei divina. Existem duas leis. A lei de Deus, que é a lei divina, a lei natural, e a lei dos homens, que é uma lei nossa, humana, e uma lei mutável. Essa lei já mudou tanto ao longo dos tempos, né? Falando de progressão, desde lá de trás, tantas coisas eram possíveis, né? Até abuso aos animais, uma coisa simples, que no passado não se cuidava, hoje já temos outra consciência. Olha a progressão de Santo Agostinho aí falando, né, na nossa reflexão da noite. Então, hoje nós ouvimos muito falar da transição planetária. O que Santo Agostinho está falando? Da transição. O que é a transição planetária? Não é a progressão da Terra? Então é isso que ele está dizendo nessa mensagem, né? Que não somente os seres animados, como também os inanimados vão progredindo no espaço de Deus, criado por Deus, né? Então essa transição, essa passagem de um estado para outro, quantas coisas aconteceram nesse tempo? Veja bem, nós falamos hoje de transição. Santo Agostinho está falando de progressão, sinônimo. Estamos num processo de evolução, né? Transitando para um mundo melhor, né? Por isso que é essa progressão do mundo que Santo Agostinho fala. Então, hoje nós falamos dessa transição planetária. Santo Agostinho, ele fala em 1862. Olha quanto tempo atrás que ele já está falando, a Terra já estava começando com a codificação da doutrina espírita, que nada mais é que o Evangelho de Jesus trazido em miúdos para nós, desmembrado, ensinando tudo aquilo que Jesus falou à sua época e que nós não entendemos quando nós estivemos lá atrás, não entendíamos, e hoje a doutrina está destrinchando para que nós possamos compreender melhor, que é o que está acontecendo, entendendo melhor as coisas. Então a gente vai percebendo que nesse mundo progredindo, a gente vê, nada, Santo Agostinho fala que nada, mesmo onde a gente acha que é o caos, que é a destruição, aí também é um processo para uma renovação. Quantas
quantos povos que já desapareceram, civilizações. Os incas tiveram aqui, uma civilização a gente vê adiantada. Os maias, quem já teve oportunidade de estudar, de ver livros de história, ou mesmo estar em local, a gente vê os maias, eles já tinham assim uma percepção de astrologia, de astronomia, de plantação, de terraceamento. Há quanto tempo? E uma civilização que desapareceu. Mas nada vai por nada, nada. Lembra Lavoisier? Nada se perde, tudo se transforma. Imagine nós seres humanos, né? Nada morre, tudo renasce, tudo reencarna na nossa linguagem espírita, né? Reencarnamos. Então, quando a gente fala que, o fim do mundo, né? Dizendo, imagine se esse mundo está melhorando, o fim do mundo. Quem já não ouviu falar de fim do mundo, que o mundo vai terminar? O mundo. Nós estamos falando do nosso mundinho. Espera um pouquinho que a gente já vamos chegar nessa progressão do nosso mundinho, que o mundo vai acabar. Eu lembro que de menina, meu tio dizia, ai minha filha, Deus disse, ele falava na linguagem dele, a 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Alguém já ouviu essa frase? Eu ouvi, eu morria de medo, porque eu nem sabia, eu era criança, não sabia o que ia acontecer, então eu já cresci com esse medo. Passamos de 2000? Muitos não passaram. O que aconteceu nessa transição de 99 para 2000? Suicídios coletivos com seitas equivocadas, né? Quantos que venderam tudo, foram para as montanhas ou doaram, enfim, né? Falta de conhecimento. Depois foi aquela data fatídica, novamente, 2000 chegou. E 2012? 12 de 12 de 2012. Lembra? Passamos também. Aí veio uma outra data, uma data limite, para 2019. Passamos. Agora foi estendida para 2050. Estamos passando, hein? Alguns estão passando, outros não, mas nós que estamos aqui estamos indo, né? Então não tem fim do mundo, não tem. A lei de Deus é a lei de progresso. Onde há destruição, aí há uma renovação. Agora, na linguagem espírita também, onde a gente vê que é uma destruição, às vezes é o efeito de uma causa anterior. Então, se nós estamos falando do nosso mundo, por enquanto, o mundo que Santo Agostinho comenta nesse trecho evangélico, do nosso mundo, vamos ver. Uma lei de Deus que nós estamos estudando na noite é a lei do progresso. Mas Deus também nos outorga a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito que nós conhecemos, né? Então, vamos ver as catástrofes, algumas catástrofes morais, dando um passeio pela história, porque a nossa terra passou. Lá da época de Jesus, a dominação romana acontecia. As invasões romanas, o que os soldados faziam, invadiam vilas, cidades, matavam, aquela barbaridade, ainda não tinha mais o que fazer, incendiavam as casas, a época de Jesus. As cruzadas, em nome da igreja também, em nome de Deus, a Guerra Santa, né? As cruzadas, quantas atrocidades e barbaridades. A escravidão também foi um marco muito escuro na nossa história. E as guerras, né? As guerras, quantas guerras que aconteceram, que ainda hoje, infelizmente, o terceiro milênio ainda acontece, né? Por quê? Por ignorância do homem, pelo materialismo, né? Que acontece. Então, essa é uma catástrofe moral que nós ajudamos a fazer. Quando eu digo nós humanidade, porque nós estamos caminhando juntos nesse nosso processo de progresso. Aí a gente vira a página, quer dizer, uma ação, ela não fica sem uma reação de igual valor. Ela tem uma reação. Então nós presenciamos hoje catástrofes naturais. A gente fala, a Terra está devolvendo tudo aquilo que nós fizemos, tá? Em catástrofe moral, nós plantamos e recolhemos em catástrofes naturais. Hoje a gente vê os vulcões causando mortes, desabrigos, furacões. A gente percebe enchentes, ao lado de enchentes secas,
também que nós vemos terremotos, né? Incêndios, tantas coisas a gente vê e a gente olha aquilo e fala, mas por quê? Não faz sentido. Não faz. Agora, se a gente virasse a página atrás da nossa história, faria muito sentido. Por que que às vezes num processo desse, de uma catástrofe natural, a gente vê que alguns eles são atingidos por ela e outros não? E outros nem tanto. Às vezes deveriam estar ali porque é seu lugar e saem e não são atingidos. Será que existe alguma lei maior? Com certeza, né? Vamos caminhando um pouquinho para a gente ver a imensidão de Deus, do seu amor, né? E das lições que Ele nos outorga. Muito bem. Porque diz o seguinte, na linguagem da penologia, ou seja, dos advogados, do crime, todo criminoso volta ao lugar do crime. Agora, na nossa linguagem espiritual, aquele que comete um erro, ele volta para repará-lo. Então, aquele que incendiou, ele pode voltar e sentir na pele o fogo que ele causou no outro. Ou, pela bondade de Deus, se ele já começa a compreender na espiritualidade, ele pode voltar pela reencarnação como um bombeiro, ajudando o próximo. Fala, ai, mas olha que missionário. E é mesmo. Então, pela bondade de Deus, o planejamento familiar é sempre de amor e de misericórdia, sempre para o bem. Então, essas catástrofes, elas são lições que a Terra, que o planeta está nos oferecendo para que a gente reflita, para a gente medite nas coisas que estão acontecendo. Então, a Gênese de Allan Kardec, ela diz o seguinte, ela diz o seguinte, tornada adulta a humanidade, nós, né? Nós não somos mais crianças, nem a maioria de nós, né? Adultos. Nós temos novas necessidades, por exemplo, aqui de estudar, de saber, de entender a vida, o porquê das coisas, né? E aspirações mais amplas e mais elevadas. Hoje a nossa aspiração, ela deixa de ser, como foi lá atrás, um tanto material, ela deixa de ser materializada, nós começamos a nos espiritualizar, né? É uma necessidade, porque estamos nos tornando adultos, né? Então, esses tempos marcados por Deus que chegaram. Os tempos marcados por Deus, porque tudo tem, mesmo no processo de Deus, há um tempo para que haja esse impulso para frente, para o progresso, né? Então, essa geração nova, quem não se admira diante de uma criança hoje? Quem já teve, por exemplo, como nós, né, filhos e netos? Então a gente vai vendo a esperteza das crianças, os questionamentos. O que é isso? Que espíritos são esses? Espíritos que já foram para a espiritualidade, já aprenderam e já voltam com um cabedal muito mais avançado, né, de conhecimento. E temos também espíritos vindo, né, por intermédio de comunicações espirituais, de Alcione, essa estrela, para nos ajudar. Por quê? Porque os mundos são solidários entre si. A Terra, ela não é única no espaço. Não é? Hoje a gente já tem essa percepção. Imagine a época de Jesus. O título desse terceiro capítulo, quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Imagina, gente, aquela época, ano 1 da era cristã, o que a gente imaginava? Que a Terra era plana, que se a gente caminhasse muito, 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 caía da Terra. Gente, era o nosso raciocínio infantil. Por isso que a Gênese fala, hoje nos tornamos adultos, né? Hoje temos aí os nossos irmãos mais velhos que estão chegando para nos auxiliar, de Alcione, que estão vindo para nos ajudar, nos dar esse pulso, por exemplo. Mas nós temos um irmão bem mais velho, que não está de Alcione aqui tão perto, que veio de muito longe para nos auxiliar. E esse irmão, ele presidiu a formação do nosso planeta, que ele data de mais ou menos 4,5 bilhões de anos
Nós estamos achando que a transição está demorando da formação do planeta. 4 bilhões e meio de anos. Quando não existia a Terra, era uma poeira cósmica. Jesus já era da esfera divina, já era auxiliar de Deus, dá para imaginar? E já esteve aqui entre nós, né? E esse irmão mais velho, ele diz o seguinte: nunca põe a fala de Jesus no passado, porque é presente, que ele continua aqui conosco, entre nós. Ele diz o seguinte: não se perderá uma só ovelha do rebanho de meu Pai. Quem somos as ovelhas do rebanho do Pai? Que não se perderia uma só. Agora, a ovelha, como é que faz o pastor? O pastor usa o cajado, ele se apoia no cajado, né? Aí ele conduz. Mas aquela a ovelha que não entra na linha, que não segue o rebanho, o que acontece? Aí ele solta o cão bravo para trazer a ovelha para o... Então é assim nós, se não formos pelo cajado do pastor, daqui a pouco vai ser o cão bravo, porque nós temos que ir. Isso é lei, o progresso, nós temos que caminhar para frente. Não tem alternativa, não adianta mimimi. Deus não aceita mimimi. Nós temos que caminhar para frente. Então esse caminhar tem que ser suave, dependendo de cada um de nós. Então, Jesus diz o seguinte, naquela poesia das bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte: bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Nós estamos vendo tanto que a terra precisa de paz. E hoje a terra, nessa transformação, são justamente os pacíficos que vão herdar. Porque quando Jesus diz isso, lá atrás, nós pensávamos que herdar a terra, a gente ia ter uma gleba para plantar, para fazer a nossa criação. Não, é a terra evoluída, a terra regenerada, nesse sentido, né? E esse nosso irmão mais velho também diz que era necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Olha quantos ensinamentos que Jesus traz para nós. E agora a gente volta para Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então olha o progresso, é moral e material junto. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o viria a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas graus insensíveis para cada geração, que a gente não consegue perceber. Está havendo um progresso. E oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, dos animais, dos vegetais e das formas de habitação, porque ainda fica estacionário na natureza. Porque nada fica estacionário na natureza. Nada. Tudo caminha para frente. Olha, ele fala desde as formas de habitação, tudo. Agora, tem gente que fala assim: puxa vida, mas antigamente era bem melhor, né? A gente ouve essa frase constantemente. Antigamente era bem melhor. Muito melhor. Quem se habilita a extrair um dente sem anestesia? Se era melhor, porque tudo está tudo combinado, né? Tudo intrincado. Então, anestesia, informação. A gente ficava sabendo do final de uma guerra, de uma notícia, da deposição de um rei, do assassinato de um rei que acontecia meses depois. Porque imagina, se vinha a cavalo a notícia, e hoje? E hoje? Está acontecendo do outro lado do mundo, nós estamos aqui, né? Aquela coisinha na palma da mão, no celular, sabendo de tudo. Informação, esse conhecimento que a doutrina traz aqui para nós. Gente, isso é um norte, é uma estrada reta. Só pega o atalho aquele que quer. Só aquela ovelhinha lá que vai precisar do cão bravo. A gente não tem mais desculpa, né? Alimentação. Quem já não ouviu falar que a população aumentando desse jeito, desregradamente, ia faltar comida?
está faltando ou está sobrando? Ou a gente tem que se controlar para não comer em excesso? Alguns, né? Porque para outros, por necessidade, tem esse outro lado também. Por necessidade, por provações difíceis, acaba faltando e necessitando da bondade alheia, né? Mas o alimento, de uma forma geral, não falta, porque se descobriu novas formas de agricultura. Olha o progresso, né? Moradia, a gente não faz mais uma toquinha de uma oca assim de palha, né? A gente já mora numa casa, a gente estava falando do ventilador, do ar-condicionado nesse calor, né? Então nós temos tudo isso. Mas nós já estivemos no mundo primitivo, a Terra já foi o mundo primitivo. Hoje, provas e expiações ainda, e passando para a regeneração. Quando vai chegar a regeneração? A gente pergunta, mas quando chega essa regeneração? Porque a gente vê tanta barbaridade. A regeneração ela já chegou. Santo Agostinho já estava falando dessa progressão, que é a regeneração, que nós estamos entrando, já está aqui. Só que estamos convivendo todos juntos. Hoje, nós temos aqui encarnados espíritos que já são regenerados. Esses que estão vindo nos auxiliar. Espíritos que estão trabalhando no bem. Nunca se viu tanta ação no bem. Tanta gente fazendo obra social, ajudando o próximo, tantas pessoas se sensibilizando por animais também, que eram maltratados, descartados até no passado. Hoje tratados, às vezes, até com excesso, né? Você passa, às vezes, tem até spa para animal, desnecessário, né? Mas, enfim. Mas é o progresso até haver aquela acomodação, o caminho do meio, né? Isso. Alguns ainda estão em provas e expiações, juntos, já temos regeneração, provas e expiações, mas ainda nós temos irmãos infelizes que ainda estão no mundo primitivo moralmente, que nós percebemos que cometem atrocidades terríveis e que estão convivendo na nossa sociedade. E nós estamos fazendo o que aqui? Qual que é o nosso papel? Nosso papel é servir de exemplo. Ou falando, ou agindo, mostrando que a vida não é isso, não é somente isso, né? Então, percebendo que esse clima psíquico da Terra está mudando. Nós sentimos isso desde as crianças até os adultos, né? Então, essa é a nossa oportunidade de nos adequarmos à lei de Deus. Porque esse novo mundo é lei de amor. O progresso, esses mundos superiores divinos, é o amor que impera, né? Então, esse processo que nós estamos passando por essa transição, essa reforma, a reforma, ela é complicada no processo da reforma. Assim é numa casa. Quando eu vou arrumar uma casa, eu primeiro descasco, eu tiro o bolor, eu tampo a goteira, eu vou fazer tudo isso. Eu estou com o balde de cimento, eu estou com a argamassa, enfim, estou com o balde de tinta, sujo o chão. Isso é reforma, gente. A terra está sendo reformada, está sendo chacoalhada a terra, está sendo separado as ovelhas dos bodes. Não está isso no Evangelho? Separar as ovelhas dos bodes. É isso. Então, nós estamos em pleno processo. Então, e a nossa missão é essa, a nossa reforma, né? A nossa reforma. Então, quando nós olhamos para fora, que nós procuramos lá no outro, o que está errado no outro, nós esquecemos de nós. E a doutrina ela nos exorta, ela nos adverte que nós temos que olhar para nós, porque a reforma do mundo como humanidade começa no homem, começa dentro de nós. Essa progressão que Santo Agostinho diz, ela começa em cada um de nós. Então, a nossa melhora é olhar para dentro de nós, fazer como Santo Agostinho falava, como ele fazia à noite. Antes de dormir, ele pensava, ele meditava o que ele tinha feito naquele dia, se ele tinha prejudicado alguém, se ele tinha deixado de passar alguma oportunidade de fazer o bem. Então, isso diariamente para ele ir se modificando. Então, Jesus nos fala do amor, esse nosso irmão mais velho que veio aqui nos ajudar nesse progresso, do amor.
ele fala do amor do Pai. Jesus nos ensina a ver Deus como esse Pai amoroso, né? Não aquele velho barbudo, né, antropomórfico, de barba branca, nos acusando, não. Ele é amor, ele nos carrega no colo, o Pai. Isso que Jesus nos ensina. Amar a Deus, ao próximo, como eu amo vocês. E quem é o próximo? Mais próximo. Ele está dentro de uma casa. Essa casa tem que ser um lar. A proposta do Evangelho, a proposta da doutrina espírita é que cada casa, não importa a sua constituição, se é uma pessoa, se são duas, se são 10, não importa o sexo, o que importa é que seja amor e a moral do Cristo dentro desse lar, para ser um lar, que o Evangelho de Jesus impere através dos seus ensinamentos, que é para o bem, tratando com fraternidade, com educação, como diz André Luiz lá no Sinal Verde, tratando aquele que está com você como parente, não por acaso nessa encarnação, como se fosse uma visita. A gente para visita oferece um café, deixa sentar na sala, fazendo isso para os nossos familiares, né? Então, aí, quando Jesus diz que o seu reino não é desse mundo, então Santo Agostinho fala, está progredindo, o mundo está progredindo. Mas, veja bem, essa lição que nós estamos estudando de Santo Agostinho é de 1864. Mas, em 1800, tiveram 2 italianos, Santo Agostinho falando da progressão do mundo, Jesus falando que tinha muitas moradas, que o reino dele não era desse mundo. Aí teve 2 italianos, assim, cabeçudo, marrodo, né? Um deles, todo mundo já ouviu falar, que é o Giordano Bruno. Ele e o outro Galileu Galilei. Eles eram astrônomos. E seus estudos, eles desenvolveram o telescópio não, aquele uma ampulheta para olhar no espaço, nada comparado com o que nós temos hoje, né? E eles diziam que a Terra não era o centro do universo, que ela não ficava parada, que o Sol ficava parado e a Terra. O que aconteceu? Um desses 2 italianos foi queimado vivo, e ele, porque a Inquisição não concordava, porque a igreja na época, a igreja continha todos os ensinamentos, os livros científicos, não só sagrados. Então toda a ciência era o que podia o povo saber, muito diferente de hoje, que a doutrina nos abre a mente, nos escancara, né? A ética moral. Então a igreja queria pôr todo mundo no mesmo quadrado, ficar ali, né, bitolado, e dizia não, que a Terra era o centro do universo, fora da Terra não existia nada. O que se fizesse aqui ia para o céu ou para o inferno. Enfim, eles foram perseguidos pela Inquisição. Um queimado vivo e o outro teve que discordar da sua teoria. Ele reviu a sua teoria e disse que não. Então ele ficou em prisão domiciliar, que foi o Galileu Galilei. Mas só que o Galileu Galilei, ele já era professor. Olha como as coisas são na espiritualidade. E o professor ensina, passa para os alunos. Ele ficou preso, mas os alunos estavam soltos com a mesma teoria e desenvolveram a teoria de Galileu. E hoje nós chegamos no Hubble, o telescópio do momento, que substituiu o James Webb. James Webb substituiu. Oh, desculpe. Hoje nós chegamos no James Webb, que substituiu o Hubble. Obrigada, desculpa. E com o Hubble, nós percebemos muitas coisas, ficamos encantados com o universo. E hoje, com James Webb, a gente vai falar um número que não vai dar para pensar muito, mas só para confundir um pouco, mexer um pouco, essa hora da noite, assim, com o intelecto. Olha o que ele descobre. 3 trilhões de galáxias. Dá para imaginar? 3 trilhões. Ciência, astronomia. Quase a totalidade maiores que a nossa galáxia. 3 trilhões maiores que a nossa. Cada galáxia com 200 bilhões de sóis.
Faz 3 trilhões vezes 200 bilhões, é uma conta que acho que não cabe no papel. O A4 não dá, acho que tem que... Dá para imaginar? Isso, nós, esse pálido planeta azul, descobriu agora com esse telescópio novo, que foi lançado, o James Webb, que foi lançado no espaço. Imagine o que vem por aí ainda. A gente não consegue imaginar o universo. Então isso, nós estamos desvendando esse universo, essa progressão desses corpos criados por Deus, desafiando a nossa inteligência humana. Desafia. A gente não consegue imaginar. Desafia. Cantando as glórias de Deus. Olha a progressão. Cantando as glórias de Deus. E Jesus ainda nos diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está conosco. E hoje a doutrina nos mostra que a presença de um espírito, ela pode não ser física, ela é psíquica. Hoje, quando nós pensamos num amigo que está longe, de repente a gente recebe um telefonema. Imagina Jesus, que nós somos as ovelhas do seu rebanho. E Ele está conosco ainda. Mas aí a gente deixaria assim uma pergunta em toda essa maravilha que a gente viu, tudo isso que está à nossa disposição. Jesus está conosco, que é a sua promessa. Mas e nós? Estamos com Ele? Obrigada, meus queridos. Obrigado. Já está ecoando, né, Nelson? Ficou no ar. O que é que eu sou sem Jesus? Nada. Imagina, eu estava tentando concatenar 3 trilhões, né, o que significa isso? De galáxias. E tem pessoas, de galáxias, né? Imagina quantos planetas tem dentro dessas galáxias, né? E aí tem gente ainda inocentemente que acha que só tem vida na Terra, né? Deus criou todos os mundos para brilhantar os nossos olhos, né? Não tem vida lá. Isso que eles acharam. Isso, né? exatamente. Claro que não sabe, né? Exatamente. Então o universo é algo assim, né, impossível da gente entender. Vamos ficar só com a Via Láctea mesmo, e é mais fácil da gente compreender. Mas é maravilhoso, né? Essa progressão não para, né? Tem uma palestra maravilhosa do Sandro Klinge, que ele fala: nesse momento, ao redor do mundo, milhões de pessoas estão indo ajudar o próximo, estão indo fazer a caridade, né? Porque você tem vários fusos horários, né? Então, em outros lugares é dia e tal. Já é regeneração. Já é regeneração. Exatamente. Então, quando você vê uma criança de 2 anos pegando o celular e fazendo mais que a gente, né? Já não é algo estranho de se pensar. E é maravilhoso que a gente tenha esses conhecimentos, que a gente consiga entender isso, né? Que isso esteja acessível para nós, né? Tem pessoas que ainda não chegaram nesse estágio, né, de entender isso. Ainda querem achar que é céu, inferno. Se for bom, vou para o céu, se eu for mal, vou para o inferno. É a verdade da pessoa, é o estágio que ela está. Então a gente tem que respeitar isso. Eu tenho uma moça lá em casa, né, 25 anos já de casado. Ela falou que é casada comigo há 25 anos, eu aceito. E ela é evangélica, foi batizada, inclusive, sábado agora na igreja dela, né? A gente foi lá na cerimônia, muito bonito, muito bem feito. E aí o pastor falou assim: eu perdoo todos os seus pecados. Eu falei: o cara é Deus, né? Então, assim, é uma visão diferente das coisas. E eu não estou criticando, pelo amor de Deus, tá? Só estou fazendo uma observação. Porque cada um está no estágio, cada um está no momento, né? Tem pessoas que já conseguem compreender, já conseguem admitir, já conseguem acreditar, né? E vivem a partir disso. Tem pessoas que ainda não. Estão ali ainda naquele processo tranquilo, né? Vai chegar a hora deles, vai chegar a hora de todo mundo, né? Vamos orar então. Muito obrigado por tantos ensinamentos, por alargar o nosso cérebro, por permitir que ele possa compreender, receber novos ensinamentos. Que maravilha, né? O ensinamento não ocupa espaço. Nós levamos conosco quando voltamos para a pátria espiritual, para a nossa pátria de origem, como o mestre disse: meu reino não é desse mundo.
e nós sabemos que não é desse mundo. A inter-relação entre os mundos, o visível entre aspas e o invisível entre aspas, é total o tempo todo, cada vez mais, porque não existe fronteiras, né? As coisas existem, elas estão aí, nós somos espíritos imortais, vamos evoluindo, encarnação em encarnação, vamos compreendendo, vamos aprendendo, né? Eu brinco que a gente ensaia no mundo espiritual e apresenta aqui na Terra, vamos amealhando conhecimentos, vamos amealhando possibilidades, vamos amealhando caridade, né? Ajudando o próximo. Isso é o principal, né? Jesus disse que é o principal que a gente pode fazer, ajudar o próximo, amá-lo como a nós mesmos, não fazer para ele aquilo que não gostaria que fosse feito a nós, né? E amando sempre, sem medida. Mas nós jamais vamos preterir, né, dessa espiritualidade maravilhosa, e agora nesse momento invocamos as energias, as vibrações, para que irradiemos essa energia que não acaba, infindável, que possa conseguir encontrar, né, atingir os 4 planos só do nosso planeta Terra. Vamos falar apenas aqui do que nos é caro, daquilo que está no nosso conhecimento, está no nosso envolvimento diário, né, no nosso dia a dia, como Jesus ensinou, no lar que tudo se inicia. Então é no lar que a gente vai construindo as formas, né? E vamos reverberando isso, aí não tem fim, né? Para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado e assim por diante. Mas jamais vamos preterir, né? Dessa imagem maravilhosa, dessa força maravilhosa, né? Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, que ele possa nesse momento permitir que os 4 cantos do mundo sejam alcançados, que o coração das pessoas, né, como diz a maravilhosa prece de Cáritas, um raio, uma faísca do seu amor pode abrasar a terra, que nesse momento seja então abrasada a terra, mestre. Que essas pessoas que recebam essa energia possam de repente acordar desse sono hibernante, né, que estão ainda ignorantes de não conhecer, e que possam conhecer essa coisa tão natural, né, que é a progressão da nossa evolução, oportunidades que são dadas pelo Mestre, que são conquistadas por nós, de fazermos o melhor, né, de sermos melhores que ontem, né, e quem sabe trazendo o futuro para dentro de nós, né, e sermos seres humanos melhores. E que essa irradiação continue atingindo a todas as instituições que ajudam jovens, crianças, pessoas da melhor idade, que recebam a luz, a bênção, a proteção, a ajuda necessária. Que todas as pessoas nesse momento que estão sem um teto, sem comida, sem uma roupa, situações temporárias, né? A gente sabe que são temporárias, que são necessárias até para a evolução, mas independente disso, mestre, que uma mão amiga possa alcançar essas pessoas nesse calor gigante que estamos vivendo, provavelmente a época mais quente que já vivemos no nosso planeta. Vi uma reportagem que o mês passado foi o mês mais quente da história do planeta Terra, né? 18,5 graus, algo assim que a gente não consegue explicar, parece pouco, mas é a temperatura da Terra, né, como um todo. Então ela só vem aumentando, como foi dito hoje aqui, a natureza devolvendo aquilo que a gente fez de errado, mas nós vamos corrigir isso, vamos ter a consciência de sermos melhores, de termos a capacidade de promover essa mudança, primeiro em nós e depois naquilo que nos convém, né? Pois como o nosso mestre nos disse, e como Paulo também nos disse, tudo é lícito, né? Mas nem tudo convém, ou seja, vamos peneirar, né? Vamos fazer uma escolha daquilo que é mais fácil de ser feito, daquilo que é mais necessário de ser feito, e vamos fazer. E só temos a agradecer, mestre, essa noite maravilhosa, a sua luz, a sua bênção, e os nossos lares sejam abençoados da mesma forma, as pessoas que ficaram, que não puderam estar aqui conosco, sejam abençoadas da mesma forma, iluminadas, protegidas, e possam, quem sabe, promover a evolução tão necessária para esse mundo já em regeneração. Que assim seja sempre, mestre. Muito obrigado. Graças a Deus.
Vamos começar as passes. Se preparem. Agradecemos. Agradecer.